Você ouve na Rádio Adveg. Conversa com o presidente. Olá, ouvintes da Rádio Adveg. Sou Deni Carlos. Estamos aqui mais uma vez com o podcast, segunda edição, Conversa com o Presidente. E hoje o nosso tema é sobre cidadania. Por isso, convidei o nosso diretor de promoção da cidadania da Adveg, secretário nacional de assistência social da Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB, o nosso amigo Edivaldo Ramos. Tudo bem, Edivaldo? Olá, presidente, tudo bem? Satisfação imensa estar aqui nessa conversa contigo, com os nossos ouvintes da Rádio Adveg, levando-se em conta o regime que nós estamos aí de isolamento social, mas fora isso, o resto está bem, sim. Então, por falar em isolamento social, vamos começar essa nossa conversa exatamente sobre isso, falando do auxílio emergencial. Muitos associados gostariam de saber os critérios, principalmente se quem tem BPC, benefício de prestação continuada, pode requerer o auxílio emergencial do governo federal? Bem, o BPC, ele é um benefício que ele tira o direito da pessoa de requerer. Ele não deixa com que quem recebe ele tenha esse direito. Outros benefícios, sim, né? Mas o BPC, propriamente dito, não. Outros benefícios socioassistenciais, né? Porque os benefícios previdenciários também não, ou seja, aqueles recebidos pela Previdência, pelo INSS. E a família desse associado que tem o BPC? A família também fica impedido de requerer o auxílio emergencial ou não? Então, é assim, pela própria natureza desse benefício, que ele é emergencial, né? Ou seja, ele surgiu numa situação de emergência, feito aí meio que às pressas, vamos dizer assim, algumas regras dele não são tão claras. O que se sabe, em princípio, é isso, que quem recebe não pode pedir esse benefício, esse auxílio, quem recebe o BPC, né? Agora, a família em si, outra questão que está clara nas regras lá é o limite da renda. 3.200 e alguma coisa, né, de reais. Então, a família que tem essa renda, igual ou inferior a esse limite, tem direito. E o benefício, nesse caso, ele não atrapalharia. O que tem acontecido é que as pessoas fazem lá seu requerimento via aplicativo, é feito um cruzamento desses dados lá no Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, e aí eles elegem lá, definem lá, né? Respondem se a família teria direito ou não. Mas, em princípio, o BPC não atrapalharia, até porque a família que tem um membro que recebe o BPC, quase sempre o seu limite de renda não chega aos 3.200 e poucos reais, né? E levando-se em conta também que é um benefício que é ofertado a pessoas que trabalham na informalidade. Então, infelizmente, no Brasil, boa parte das atividades de serviço informal não traz uma renda tão alta. Mas é isso, presidente. Numa primeira análise, até onde nós procuramos essa informação, o que nós temos é que o BPC não atrapalha. E é como você disse também, né? Na dúvida, é melhor fazer o cadastro para tentar ter o auxílio. A única coisa que é impeditiva é que o requerimento não pode ser em nome do beneficiário do BPC, mas a sua família. Beneficiário do BPC e de outros benefícios previdenciários, como auxílio maternidade, auxílio doença, seguro-desemprego. Esses benefícios da Previdência também tiram esse direito. Lembrando que o Bolsa Família, a família tem o direito de escolher entre qual dos dois receber, porque se o valor for superior ao auxílio emergencial de R$600, pessoa, e no caso de mulher, né, chefe de família, R$1.200, se o valor do Bolsa estiver superior a esse, então obviamente não irá receber. Agora, se o valor recebido mensalmente pelo beneficiário do programa Bolsa Família for inferior a esses dois limites, de R$600 para a pessoa ou R$1.200 para a mulher, né, que é chefe de família, aí, naturalmente, ela teria direito. Outra coisa, no caso nosso aqui de Goiânia e de Goiás, o que no caso dos nossos associados que trabalham no serviço público, estadual e municipal, qual que é a recomendação da nossa entidade, no nosso movimento, para esses trabalhadores? Então, existe um debate do quanto que a deficiência traz de implicações para a pessoa nessa situação de pandemia, né? Muitos entendem que a deficiência em si não coloca em situação diferenciada. Agora, é um assunto que causa um certo debate, porque, do meu ponto de vista pessoal, né, e de muitas outras pessoas que militam no segmento da pessoa com deficiência, é o seguinte: talvez nós não estejamos, de fato, num grupo de risco, mas o nosso grau de vulnerabilidade, ou seja, o nosso grau de estar exposto aos perigos de se contagiar com o vírus, é muito grande.
o deficiente visual com baixa visão, ele aproxima quase sempre o material impresso ali para ele ler do rosto. Isso significa dizer que se aquele papel tiver com o vírus, o risco de acabar aspirando, né, esse vírus para dentro do organismo é muito grande, pela respiração, pelo movimento do ar que provoca ali próximo a esse papel. O cego total, então, nem se fala, né? A gente precisa de utilizar as mãos todo o tempo para pegar nos objetos, nas superfícies, a bengala, na própria guia do cão, né, do cão-guia, quem utiliza cão-guia. Além disso, nos auxílios que a gente precisa de pessoas com visão normal na rua, que a gente precisa. Por mais que a gente saiba que o ideal é não pegar mais no braço, porque no braço, se a orientação é na hora de espirrar ou tossir, utilizar aqui a parte interna do braço, cotovelo, significa dizer que ali vai estar contaminado, né? A probabilidade de ali estar contaminado é muito grande. Então a orientação é, passemos a pegar no ombro da pessoa. Mas mesmo assim, pegando no ombro, o risco de ter ali um vírus, né, e vir na mão da gente, depois a gente passa a mão no rosto, na boca, no olho, enfim. Qualquer que seja a área da deficiência, ela está mais sujeita, sim, a adquirir esse vírus. Até na própria deficiência auditiva, que ele utiliza muito as mãos para movimentar, para gesticular, para apontar, e tem muito gesto que ele bota a mão no rosto, bota a mão na boca, então a contágio é muito maior. Então o que a gente entende? Que a pessoa com deficiência, ela tem sim um risco muito grande de contrair. A DIVEG propôs que o secretário de administração do município de Goiânia e o secretário de administração estadual levassem em conta esses riscos e colocasse todos os servidores com deficiência no serviço de home office, trabalhar a partir de casa, aqueles que têm condições de tecnologia, né, e acesso aos sistemas, enfim, que tenha como participar trabalhando de casa. Aqueles que eventualmente não tenham, então, que de fato fosse submetido ao afastamento para que reduzisse esses riscos do contágio. Como você é secretário nacional, o que o NCB também está recomendando, está disponibilizando de informações sobre esse assunto? Nós produzimos um documento na UNCB exatamente contando sobre isso, sobre esses riscos que a pessoa com deficiência está sujeita ao vírus. Esse documento a UNCB socializou, publicou pelo país inteiro, publicou em sua página, no Facebook, na página mesmo da entidade, encaminhou para as entidades parceiras, para o próprio governo federal e, inclusive, para o Conselho Nacional de Assistência Social, onde o documento foi tão bem acolhido que ele está sendo referenciado, está sendo utilizado como referência para produzir um documento do próprio Conselho Nacional de Assistência Social. E lá nesse documento nós contamos exatamente todas essas questões que eu apontei aqui anteriormente, que submete, coloca a pessoa com deficiência ao risco maior de contágio, né, de contaminação, e também nós registramos a nossa posição contrária ao governo federal. Porque o governo federal, ele, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, publicou um documento e a secretária Priscila disse que a deficiência em si não submete a pessoa a uma situação de risco. Ela colocou que só está em situação de risco se for acima de 60 anos ou se tiver alguma comorbidade, né? Ou seja, alguma doença, como qualquer uma outra pessoa, alguma doença respiratória ou cardíaca, aí ela fica num grupo de risco, do contrário não fica. E nesse documento nós dissemos que não. Existe sim um grau maior de risco para a pessoa com deficiência pelas questões que eu coloquei aqui anteriormente. Um outro documento que a UNCB fez foi com relação ao laudo médico, que o governo colocou o seguinte, que para requerer os benefícios, seja previdenciários, seja assistenciais, a pessoa pode ingressar via sistema, né, via aplicativo, com um pedido, encaminhar a documentação também via aplicativo ou via internet, enfim, os meios digitais, e aguardar a análise. Enquanto ela aguarda, ela iria receber o valor, lá na proposta inicial era de R$200, e que agora, como subiu o valor do auxílio emergencial para 600, né, também acompanhou. Só que no caso da pessoa com deficiência, ele estava exigindo que anexasse laudo. E aí nós solicitamos ao NCB que ingressasse com um movimento dizendo do contrário, que não deveria solicitar laudo da pessoa com deficiência. Por que dela se solicita e dos demais não, né? Além disso, a ideia de se requerer um laudo médico da pessoa com deficiência colocaria numa posição contrária ao que reza a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, que diz que o Brasil deve adotar o procedimento da avaliação biopsicossocial, que é aquela avaliação feita por vários profissionais, né? O assistente social, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o médico, e não apenas o médico. Então, essa exigência do governo federal em relação ao laudo, e foi quando nós solicitamos que a UNCB se posicionasse nesse sentido contrário a essa exigência.
E ela tem tido outras ações também, no diálogo com a área da saúde, solicitando uma atenção especial à pessoa com deficiência, porque num caso, por exemplo, de uma internação, muito dificilmente a gente vai para um equipamento, seja público ou privado, um hospital ou um posto, seja o que for, onde as pessoas saibam quais os detalhes de como lidar com a pessoa com deficiência. Então, a Secretaria de Saúde propôs uma ação nesse sentido, de que a pessoa com deficiência tivesse um tratamento diferenciado em função dessas particularidades. Além disso, a ONCB tem trabalhado, presidente e ouvintes, por meio da rádio ONCB, né, o assunto quase que diariamente, quase todos os dias tem alguma matéria a respeito dessa questão do coronavírus. Então seria até interessante que os nossos ouvintes buscassem aí no seu aplicativo a rádio ONCB ou acessassem pela internet para ouvir. Tem tido uma programação bacana nesse sentido. Muito bom. Você falou do laudo, ainda tem mais uma implicação, né? Que se o governo insistir nesse laudo, buscar um laudo pressupõe sair de casa, ou seja, sair do isolamento e se deslocar até um hospital, né? E nesse momento é o que está se recomendando a não fazer. E sem contar que não se consegue agendamento de consulta nesse período, né? Salvo em situações emergenciais, consultas assim para questões de só solicitar um laudo, coisa assim, está sendo muito difícil, quase impossível, na rede pública principalmente. Não sendo um atendimento emergencial, a rede não está dando esse atendimento, salvo em situações uma ou outra, mas via de regra está sendo tudo protelado, adiado para depois da quarentena. Então realmente está quase impossível conseguir um laudo. Conversamos com Edivaldo Ramos, nosso diretor de promoção de cidadania da ADVEG e secretário nacional de assistência social da ONCB. Muito obrigado, Edivaldo, pela entrevista, pela conversa, e estamos à disposição para mais informações para poder repassar aos nossos associados assim que for possível. Presidente, eu que agradeço ao ouvinte, né, por ter nos ouvido, mas eu quero aqui, nessa minha despedida, reforçar aqui o lembrete de que nesse período de que o vírus está espalhado por todo o território nacional, né, praticamente não, em todos os estados existem registros de contaminação, só apenas um estado não havia registro de morte, agora todos já têm. Então, assim, é uma doença que realmente ela é séria, ela é preocupante, e a Organização Mundial de Saúde recomenda, e o próprio governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, tem recomendado que nós procuremos evitar sair de casa, que nós fiquemos no isolamento social para reduzir os riscos que a gente está exposto, e se eventualmente tiver mesmo que sair, que utilizemos as máscaras. Então, assim, isso também é cidadania, né, que pese ser um assunto mais voltado para a área da saúde, mas exercer aquilo que a gente sabe que oferece menos risco para nós e para os nossos semelhantes também é exercer cidadania. Então fica aí essa dica, essas orientações, essa solicitação, né, mesmo diretamente falando, os nossos associados, que sigamos à risca essas determinações e orientações da área da saúde para que nós consigamos superar quanto antes essa situação diferente, adversa, né, que a sociedade, que a humanidade tem passado, que são as infecções e os danos de saúde e até danos à vida provocados por esse vírus. Grande abraço, presidente, grande abraço aos ouvintes da Rádio VEG. É isso aí, Edivaldo. Eu, como presidente da associação, também queria reforçar esse convite a todos a ficar em casa, a manter o isolamento social. Nós, os diretores da ADVEG, todos estamos em casa. As atividades da associação que estamos fazendo e possíveis reuniões estão sendo todas online para seguirmos à risca esse distanciamento, esse isolamento social. E, com certeza, reforço o convite para que todos os nossos associados também o façam. Podendo, fique em casa, não saia, proteja você mesmo, sua família e toda a nossa sociedade. Um abraço a todos. Você ouviu na Rádio ADVEG Conversa com o Presidente. Créditos. Edição e mixagem Paulo Augusto. Apresentação Dene Carlos. Locução Lucas Afonso. Direção Alisson Azevedo.